refeições que vão ajudar a baixar a glicose no sangue e a emagrecer. Essas refeições são refeições que diminuem a liberação de glicose no sangue logo depois de comer, ajudam a manter os níveis de glicose estáveis, não tendo uma queda, não tendo um pico de glicose, né? Ajudam a acelerar o metabolismo, controlar a fome, controlar a ansiedade e vontade de comer. Essas refeições que eu vou compartilhar com você, tem tanto para você fazer no almoço, quanto para você comer no lanche da tarde e até mesmo jantar, que o jantar é uma das refeições que a maioria das mulheres ficam com dúvidas, né? Na hora de comer, não tem ideia do que comer, então você pode usar também essas refeições na hora da janta. Meninas, quem aqui tem pré-diabetes e diabetes? Coloca aqui pra mim nos comentários. Quem aqui tem pré-diabetes e diabetes? Você sabe que o diabetes ele é controlado com a alimentação. Por mais que você tenha ido no médico e ele tenha te dado insulina, tenha te dado medicamento para você consumir, na verdade é a alimentação que vai regular a glicose no seu sangue. Por quê? Quando a gente come, o que a gente come vira glicose no nosso sangue, certo? Só que o que vai determinar se essa glicose vai sofrer um pico ou se ela não vai? Como eu tô comendo. Então, alguns alimentos, muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho diabetes, que frutas eu posso comer? Eu tenho diabetes, eu não posso comer pão branco. Isso é uma mentira. Você pode comer qualquer fruta, você pode comer o pão branco, mas como você vai comer esse alimento é que vai determinar se logo depois de comer você vai ter um pico de glicose ou se você vai conseguir deixar a sua glicose estável. O que faz aumentar a nossa glicose no sangue, então? Alimentos que são digeridos muito rápido. Aquele alimento que quando você come, ele passa pelo seu estômago, quando você engole o alimento, ele chega aqui no seu estômago. E aqui é que acontece a digestão. Se essa digestão acontecer muito rápido, você vai ter um pico de glicose no sangue logo depois de comer. Né? Aconteceu muito rápido, seu estômago digeriu aquilo que você comeu rapidamente e virou glicose rápido, sofrendo um pico. Logo depois você sofre uma queda. E esse pico de glicose no sangue, para quem quer emagrecer, é péssimo, porque toda vez que o seu corpo percebe um pico de glicose no sangue, ele desacelera o metabolismo, como forma de usar esse excesso de glicose para gerar energia. Então a sua queima de gordura, gordura que está guardada na sua barriga, na sua pochete, no seu culote, não vai acontecer se você estiver fazendo refeições que estão dando pico de glicose no sangue. Por isso que esse encontro aqui de hoje é tão importante, tanto para quem tem diabetes, que nem a Ana botou aqui, tem o diabetes tipo 2, a gente pode reverter isso, tá, Ana? Você pode acabar com essa diabetes e não ter mais ela com a alimentação. Então, presta atenção aqui no encontro que eu já vou te ajudar. Por isso que é tão importante para quem também quer emagrecer. Toda vez que você fizer uma refeição que vai liberar muita glicose no sangue, você vai desacelerar o seu metabolismo. E pior, já aconteceu com você de ficar tremendo de fome? Comigo, na época que eu fazia dieta, meninas, acontecia direto. Eu chegar, no almoço, assim, tremendo de fome, às vezes até chegar a dar calafrio, suar, assim, atrás do pescoço, sabe? Isso é um sinal de que a refeição anterior eu fiz um pico de glicose no sangue e eu tô sofrendo uma queda. Quando eu tô com essa queda, eu tô com muito mais fome, eu tô com muito mais vontade de comer, eu posso ficar mais ansiosa, não consigo raciocinar o que eu vou comer e acabo comendo em excesso. Então, tanto para quem tem diabetes quanto para quem não tem diabetes e só quer emagrecer, eu recomendo que cuide muito com as refeições para não acabar sofrendo pico de glicose no sangue, porque isso vai inflamar, vai desacelerar o metabolismo, vai fazer estocar gordura ao invés de queimar. Por isso que todos os cardápios do Mais Magra, que é o meu programa de emagrecimento, todos eles, a base é a combinação da refeição emagrecedora. Que a combinação da refeição emagrecedora, ela ajuda a manter o metabolismo acelerado e ativo o tempo todo. Ela controla a fome, controla a vontade de comer, controla a ansiedade. Então não adianta você estar comendo super saudável, você tá comendo alimentos, nossa, essa pessoa come saudável. Só que você não vai emagrecer se a forma como você está comendo está fazendo o seu metabolismo ficar lento, está liberando muita glicose no sangue, está te inflamando. Tá? Então vamos lá. Então, para que você possa diminuir a liberação de glicose no sangue e manter o seu metabolismo acelerado, queimando mais gordura, a sua refeição, ela precisa ter, primeiro de tudo, proteína. Se não tiver proteína nessa refeição, a refeição que você fizer agora vai chegar no seu estômago agora, só que 1-2 horas depois já vai sair, fazendo você sentir fome, fazendo você ter pico de glicose no sangue. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na sua refeição é proteína.
Outra coisa que eu vou dar aqui na primeira refeição que vai te ajudar é um excesso, na verdade não é excesso, é uma boa quantidade de fibra. Quando você come alimentos com mais fibra, esses alimentos vão criar, tipo como se fosse um gel no seu estômago, e isso vai fazer a refeição toda que você fizer, ficar mais tempo no seu estômago. Quando você tem uma refeição que fica mais tempo no seu estômago sendo digerida, você libera glicose no seu sangue de forma lenta, então não sofre um pico. E o melhor de tudo, você fica saciada por mais tempo. Então, se você tá comendo 2 horas depois já tá com fome, a refeição tá saindo muito rápido do seu estômago e isso vai prejudicar o seu emagrecimento. Então, essa refeição aqui é um prato que você pode fazer tanto no almoço quanto no jantar. Não precisa ter medo de comer isso, nem se você tem diabetes e nem se você quer emagrecer, porque você pode comer isso e regular a diabetes e ainda assim emagrecer. Que é o famoso prato, né, que todos nós brasileiros amamos, né, que é o arroz, feijão, carne e salada. Se você puder colocar nessa salada um azeite de oliva, melhor ainda. Então, Dara, tem que ser o arroz integral? Dara, eu já ouvi falar que o arroz não pode para quem tem diabetes. O arroz sozinho realmente não pode. Não pode mesmo, porque se você comer só arroz ou muito arroz numa refeição, você tá comendo um alimento que vai dar um pico de glicose no sangue. Mas comendo o arroz dessa forma, junto com o feijãozinho, que tem bastante fibra na composição, você pode comer o arroz branco, não tem problema. Junto com o feijão, que tem a fibra, junto com a carne, que tem a proteína e uma boa quantidade de salada, folhas verdes, abobrinha, tomate, pepino, sabe? Você vai conseguir fazer com que esse arroz não dê um pico de glicose no sangue. Então, você vai comer o arroz e feijão que você gosta, se você gosta, né? De uma forma prazerosa, assim como toda a sua família come, porque eu acredito que toda a família come um arroz, feijão e carne, né? Então, você vai poder comer. Não vai sofrer consequência de pico de glicose no sangue, não vai ficar com fome depois de comer, vai ajudar o seu metabolismo e de quebra ainda ajuda a perder barriga, porque a presença de tanta fibra assim numa refeição ajuda a fazer o intestino funcionar, o que é fundamental para perder barriga e emagrecer. Gente, sabe que quando eu fazia dieta para emagrecer, eu morria de medo, né, dos carboidratos, aí eu tirava tudo que tinha arroz, feijão, macarrão, eu não comia. Aí, por exemplo, no almoço eu comia um prato de salada com frango, com carne. Meninas, chegava assim de ficar... Eu já cheguei de ficar 7 dias assim no banheiro. E eu não entendia por que eu não perdia peso. Eu chegava a ficar ansiosa, com vontade de comer. O carboidrato, gente, não tenha medo do carboidrato. Ele é um auxiliar, ele vai te ajudar no emagrecimento. Mas você tem que comer ele da forma correta. Isso é verdade. Então, coma sim o carboidrato, mas pelo amor de Deus, coma da forma correta. Na semana que vem, dia 16, quinta-feira, eu vou fazer mais uma edição do evento 12 em 12, onde eu vou mostrar como você vai emagrecer 12 quilos em 12 semanas. E no evento, que vai ser ao vivo, eu vou elaborar um cardápio de um dia inteirinho de refeições emagrecedoras, com comida que você gosta de comer, com comida que todo mundo tem em casa. Se você quer participar do evento, se você gostaria de perder 12 quilos nas próximas 12 semanas, sem sofrer, sem passar fome, podendo comer comida que você tem em casa, comida de verdade, vem participar do evento, tá? Você pode comentar aqui, eu quero, que eu vou te enviar no direct o link para você se inscrever no evento. Aí, depois de se inscrever, entre no grupo do WhatsApp para receber todas as orientações, certo? Então, não se esqueça. Vai ser semana que vem, quinta-feira, à noite, 19h30, tá bom? Então, o famoso arroz, feijão com carne e boa salada vai te ajudar. O único cuidado que eu peço para você que tem diabetes e quer emagrecer é cuidar com a quantidade de arroz e feijão. Então, cuida para não ser meio pratão de arroz e feijão e um pingo de carne, tá? Cuida para ter meio que a mesma proporção de arroz e feijão com carne, certo? Segunda refeição que ajuda muito no processo de emagrecimento, muito mesmo, e também ajuda a quem tem diabetes liberar menos glicose no sangue, é a famosa crepioca. Por que eu falei crepioca e não tapioca? Quando você faz uma tapioca, você tende a usar muito goma de tapioca. E aí, a goma de tapioca, ela dá pico de glicose no sangue.
É saudável? É saudável. Não tem glúten? Não tem glúten. Mas a goma de tapioca dá pico de glicose no sangue. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para quem tem diabetes e quem quer emagrecer, porque, como eu já falei, dando pico de glicose no sangue, desacelera o metabolismo. Então, a crepioca, você vai usar um pouquinho menos de goma de tapioca. E você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar 1 ou 2 ovos, aí depende muito de cada pessoa e depende muito da refeição. Se é café da manhã é uma quantidade, se é jantar é outra quantidade. Então isso é muito importante, tá? A refeição emagrecedora, ela tem uma proporção diferente de café, almoço, lanche, jantar, entre carboidrato, proteína e por aí vai. Mas no evento da semana que vem eu vou explicar melhor pra vocês, tá? Você vai pegar então 1 ou 2 ovos, vai misturar com goma de tapioca e aveia. Tanto faz farinha ou farelo de aveia. Por que também a aveia tem que estar ali presente? Porque a aveia vai ter fibra que vai ajudar a diminuir a digestão, ser uma digestão um pouquinho mais lenta, mais devagar, fazendo você se sentir mais saciada, fazendo você ficar com menos fome depois e evitando um pico de glicose no sangue. Eu não sei se vocês chegaram a ver aqui no meu Instagram, que eu postei, acho que foi ontem, a receitinha do pão de queijo de frigideira que eu fiz. Não sei se vocês chegaram a ver. Esse pão de queijo, vocês vão ver que eu botei um pouquinho de aveia junto. Então, eu botei polvilho e eu botei aveia. Ai, por que aveia, Dara? Eu não quero botar aveia, né? Por que você botou essa aveia aí? Não é à toa, é porque a aveia vai ajudar a diminuir a digestão, ser uma digestão mais lenta, ajudar na saciedade, ajudar o intestino a funcionar. Então, gente, toda vez assim que eu posto uma receita pra vocês, uma receita que eu falo assim, ó, vai ajudar a emagrecer, cuidado se você for substituir algum ingrediente. Porque, posso não botar aveia e botar mais polvilho? Olha, você pode, mas não vai te ajudar tanto no emagrecimento quanto se você colocasse aveia, entende? Então, toda receita que eu posto, tanto aqui no Instagram, quanto as alunas, né, do Mais Magra, que tem lá mais de 60 receitas emagrecedoras, toda receita, ela é assim por um motivo. Ou ajuda o metabolismo, ou ajuda na saciedade, ou ajuda o intestino a funcionar, ou os três juntos. Então, a gente tem que tomar cuidado quando vai substituir algum ingrediente por outro, tá? Aí, você vai misturar, então, o ovo, a goma de tapioca, a aveia, vai misturar assim, né? E vai dourar na frigideira os dois lados dessa crepioca. Eu posso rechear essa crepioca? Posso, claro que posso. Eu só não recomendo você rechear com banana, mel, o que mais? Vamos ver. Carboidratos, né? Doce de leite, então tem que tomar cuidado, porque daí vai acabar sofrendo um pico de glicose no sangue e vai desacelerar o metabolismo. Então, nesse caso aqui da crepioca, eu recomendo você rechear com uma carne moída, pode até ser um frango mais cremoso, por exemplo, um frango com um requeijão, sabe? Um franguinho mais cremoso, que você tem que sentir prazer naquilo que você tá comendo. Se você comer, fizer lá uma crepioca, não coloca sal na crepioca, aí não recheia com nada, ou recheia ali com alguma coisa sem graça, você não vai comer isso por muito tempo. Logo, você vai desistir do seu emagrecimento. Então, toda vez que você pensar, agora eu vou começar o meu processo de emagrecimento, agora eu vou começar a me cuidar, agora eu vou começar a fazer umas comidas pra mim, lembra disso. Faça refeições que realmente vão te ajudar a emagrecer, sim, refeições emagrecedoras, mas refeições que também sejam prazerosas pra você, porque senão você não vai aguentar, vai desistir, vai voltar a engordar ou nem vai emagrecer, tá? Então, a crepioca, você pode colocar uma fatia de queijo também no meio. Então, uma carninha moída, uma fatia de queijo, um frango cremoso. Pode rechear até com ovos mexidos, se você gostar, não tem problema. Então, vai de cada uma, tá? Mas tome cuidado, então, pra nessa crepioca não ter apenas goma de tapioca. Ter um pouquinho de aveia também pra não te prejudicar tanto assim. No evento da semana que vem, a gente vai elaborar juntas um cardápio, que nem eu falei, né? Então, nesse cardápio você vai ter ideias de refeições emagrecedoras de café, almoço, lanche, jantar, com a comida que você tem em casa. Então, se você não se inscreveu no evento ainda, você pode comentar aqui, eu quero que eu te envio no direct, tá? Terceira refeição que vai te ajudar a diminuir glicose no sangue, baixar a glicose e emagrecer, é uma refeição que quem já foi no médico já deve ter ouvido falar que não pode comer isso. Para quem tem glicose elevada, para quem tem diabetes, não pode comer isso, porque isso aqui prejudica a diabetes. Eu vou te falar 2 coisas. Primeiro, é mentira. Segunda, você pode comer. Sabe o que é? Pão branco. Quem aqui já ouviu falar que não pode comer pão branco para diminuir glicose no sangue?
Gente, eu falo assim que hoje em dia a gente tem que cuidar muito com o que a gente escuta por aí. Porque a gente escuta de tudo. Algumas coisas são verdades, ajudam, outras coisas não ajudam tanto. Outras coisas são profissionais que são desatualizados ou que não estão a fim de te ajudar de verdade. Ou que não se colocam no seu lugar, né? Porque quem fala pra você, não coma mais pão branco, bom, ou é a pessoa que nunca gostou de pão branco, ou é a pessoa que nunca teve que parar de comer pão branco pra falar uma besteira dessas, né? Sabe que esses dias eu vi num perfil de uma médica, eu acho que era, eu não, nem sei, nem lembro, eu vi assim, que passou. Aí ela falou assim, alimentos que eu não compro, que eu não tenho em casa, né? Aí ela botou um dos alimentos, um salgadinho. Aí, tá. Aí eu dei uma olhadinha assim no perfil dela, eu, nossa, quem é essa mulher, né? Aí fui olhar assim os vídeos dela e um vídeo depois desse, ela fez comendo o bendito do salgadinho na casa dela. Aí eu fiquei assim, tá, tu leva pra casa ou tu não come. ou tu come, ou tu leva, né? Então é muito fácil falar, né? Muito fácil vir aqui e falar pra você, não coma mais pão branco. Tá, mas peraí. Eu já passei pelo processo de emagrecimento e eu sei que não é bem assim que funcionam as coisas. Então a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente escuta por aí, porque... Ai, não coma mais pão branco. Tá, mas e se eu gosto de pão branco? E se minha família come pão branco todo dia? Como que eu vou conseguir ficar sem o pão branco e vendo toda a minha família comendo? Não faz sentido. Agora eu tenho uma boa notícia pra você. Você pode comer o pão branco, mas coma da forma correta, pro seu corpo não pegar as calorias desse pão e estocar como gordura. Pelo contrário, para o seu corpo receber essas calorias, a glicose desse pão, de forma lenta e conseguir queimando elas para fazer o seu metabolismo acelerar, para fazer você ficar com menos fome, com menos vontade de comer depois. Então, por exemplo, no caso de quem quer baixar a glicose e quer emagrecer, uma boa forma de comer o pão branco é colocando no meio dele 1 ou 2 ovos e, se você gostar e puder, colocar nesses ovos ou uma colher de sopa de semente, pode ser semente de chia, semente de abóbora, semente de girassol, semente do que você quiser, tá? Ou então, uma forma bem gostosa que eu adoro comer, e quem nunca comeu assim acha estranho quando escuta pela primeira vez, é amassar um pouquinho de abacate, colocar um pouquinho de sal no abacate, aí coloca, vai ficar tipo uma pastinha, sabe? Aí você coloca essa pastinha no pão e coloca os 2 ou 1 ovo aí e come o seu pão tranquilamente de boa, na paz, e pode ficar tranquila que não vai prejudicar o seu emagrecimento se você estiver formando refeições emagrecedoras no restante do dia também, se você estiver usando estratégias para manter o seu metabolismo acelerado, queimando gordura, não vai te prejudicar, tá? E se você fez cara feia agora que eu falei do abacate, fica tranquila, tá? Porque você vai provar e você vai se apavorar do tão gostoso que fica. Teve uma aluna do Mais Magra que mandou assim, Nutri, admito pra você que depois do segundo cardápio do Mais Magra, eu fiquei meio assim, tá, vou provar esse bendito abacate com o pão. E eu amei. E ela tava com receio de provar. Então, ó, se permita provar, porque você vai se surpreender. E aí, fazendo uma refeição assim, você não libera tanta glicose no sangue depois de comer e pode comer o seu pãozinho de boa, sem se preocupar. Eu tenho várias alunas, a Valdereza é uma das alunas, que regulou glicose. Antes ela ia no médico, tomava medicamento para tentar controlar os níveis de glicose. E ela passou a regular a glicose e não deixou de comer o pão branco. A Clary é outra aluna também, que estava com glicose extremamente elevada, emagreceu 28 quilos e acabou com diabetes, né? Então, assim, você pode comer o pão branco, você pode comer, mas você precisa cuidar como você vai comer esse pão branco. Assim como essa 4ª refeição que eu vou compartilhar com você, que tem o famoso macarrão. Você tá vendo que eu tô trazendo aqui nas refeições alimentos que são um pouco polêmicos e alimentos que provavelmente você já ouviu falar que não pode comer para emagrecer, que não pode comer para baixar a glicose no sangue. Gente, mais uma vez eu digo para vocês, tá? Tudo depende de como você vai comer esse alimento. Então, depende de como você tá comendo ele. Se eu pegar 1 pegador, 2 pegadores, 3 pegadores de macarrão com carne moída e eu comer só isso, eu realmente vou engordar e vou aumentar as chances de liberar muita glicose no sangue, tá? Por quê? Quando eu pego 1 pegador de macarrão, eu tô pegando nesse pegador muito mais massa, macarrão, do que a carne que eu tô recheando o macarrão, né? Então,
vai ter uma refeição com muito mais carboidrato do que proteína. Isso realmente vai acabar fazendo o meu metabolismo ficar lento, fazendo eu liberar muita glicose no sangue e aumentar minha fome depois. Não vai me ajudar de nenhuma forma. Então, quando eu for comer o macarrão, eu posso pegar aí um macarrão com carne, mas eu preciso colocar junto com esse macarrão um pouco mais de carne. Porque senão não vai me ajudar, entendeu? Então, olha só, eu não tô falando pra você tirar o macarrão. Eu não tô falando pra você parar de comer o pão, mas comer da forma correta. As minhas alunas comem doce e emagrecem, mas comem da forma correta. Saem para comer hambúrguer, saem para comer pizza, têm uma vida social como todo mundo, mas elas sabem o que fazer antes dessa pizza, o que fazer depois. Usam estratégias diferentes ao longo da semana. Então não adianta também você querer agora, eu vou começar a emagrecer. E aí agora você começa a emagrecer seguindo sempre o mesmo cardápio. Então aí todo dia você come a mesma coisa, você não faz nada de diferente, você faz tudo igual. No começo você vai perder 3, 4 quilos. Você vai perder, pode ter certeza, porque você mudou o que você estava fazendo. Então você vai ter um resultado. Só que vai chegar um momento que a sua perda de peso, ela vai travar. Você vai parar de emagrecer e corre sérios riscos de voltar a engordar, mesmo fazendo a mesma coisa que você estava fazendo antes. Por quê? Porque você não está mudando a estratégia. Quando a gente faz a mesma coisa por muito tempo, o nosso metabolismo acostuma, chega uma hora que não gera mais efeito, ele desacelera e você começa a engordar mesmo comendo a mesma coisa. Então, na semana que vem eu vou explicar um pouco mais pra você sobre isso, mas a gente tem que estar mudando a estratégia. Então, que nem no Mais Magra, a gente tem... São 12 semanas, né, de acompanhamento e cada semana tem uma estratégia diferente. A gente tem cardápio lá com foco em desinflamação, com foco em perder barriga. Cada semana a gente muda a estratégia para manter o metabolismo sempre ativo, sempre acelerado, queimando gordura o tempo todo e também para você não enjoar daquilo que você tá comendo, para você poder comer comidas que você tem em casa, né? Seguir a sua rotina normalmente e poder emagrecer. Não adianta eu vir aqui falar para você... Você tem que agora começar a acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado e não sei o que, e tomar não sei o que. Poxa, não, a sua rotina não é assim. De manhã você acorda às 6, não às 5. De manhã você acorda e já vai trabalhar. Não tem tempo pra ficar fazendo 1 milhão de... Entende? Então, como que você vai seguir um processo assim? Não tem como. Então, tomem cuidado com isso também, que é muito importante. Tá bom? Então, quando você for comer um macarrão com carne, que você pode comer tanto no almoço quanto no jantar... Tome cuidado para não comer apenas o macarrão com a carne ali no meio dele. Você vai pegar o pegador do macarrão, mas você vai adicionar mais um bife, ou carne moída à parte, ou até ovo, se você quiser, não tem problema. Mas você vai garantir o consumo da proteína suficiente. E recomendo também, né, tanto almoço quanto jantar, você consumir uma boa quantidade de salada. Eu recomendo pelo menos meio prato de salada. Qualquer salada, gente, não precisa ficar perguntando, qual a melhor salada? Quanto de salada eu posso comer? Isso você pode comer à vontade e qualquer tipo, vai te ajudar, sabe? Alface, tomate, repolho, o que você gostar, brócolis, o pepino, o que você gostar, certo? Você vai começar a consumir. Porque, como eu falei lá na primeira refeição, a salada ela tem fibra, a salada ela tem antioxidantes, ela tem anti-inflamatórios que vão ajudar também na saciedade, a desinchar, desinflamar, fazer o seu intestino funcionar, vão te ajudar no processo de emagrecimento de forma como um todo, tá? Então pode caprichar aí na salada, tanto no almoço quanto no jantar, certo? E aí, gente, quando se fala em baixar a glicose no sangue, eu quero dar mais uma dica extra aqui que ajuda muito em que a gente tem que tomar cuidado quando se fala em baixar a glicose e quando se fala em emagrecer. A gente tem que tomar muito cuidado com a sabotagem que a gente faz, tá? Com nós mesmos. Sabe uma sabotagem que faz você ter muito pico de glicose no sangue e prejudicar o emagrecimento? Beliscadas ao longo do dia. E essas beliscadas podem vir de comida. Então, um biscoitinho aqui, uma balinha aqui, um pedaço de bolo aí, sabe? Aquelas beliscadinhas. Vou provar comida agora antes do almoço. Aí vai lá e prova só uma colher de arroz.
Aí vai lá e prova só um pedacinho de batata, isso é só carboidrato, vai dar pico de glicose no sangue, vai prejudicar o emagrecimento. Então, cuidado com as beliscadas tanto de comida quanto beliscadas de bebida. Como assim de bebida, Dara? Um copo de suco. A pior coisa pra você que tem que baixar a glicose e quer emagrecer é você tomar no meio da manhã um copo de suco. Ai, Dara, mas é suco natural, é suco de uva, é suco de laranja. Isso é um exemplo de refeição que vai liberar muita glicose no sangue. Não importa se é natural ou não é, eu não tô falando que é saudável ou que não é saudável. Eu estou falando que vai aumentar sua glicose no sangue e vai desacelerar o metabolismo. E aí, só pra você ter uma ideia, já falei isso aqui em outras lives, né? Quando você pega um copo de suco de laranja, você tá comendo o açúcar, o carboidrato, de aproximadamente 4 laranjas. Tem noção? Então, é só um copinho de suco. E se esse suco for industrializado, então suco de caixinha, suco de saquinho, ai, Dara, mas eu tô tomando aquele suco light. Gente, isso daí é lotado de adoçante, corante, conservante. Aí não sabe por que tá com lipedema, por que tá toda inflamada, por que tá toda inchada, por que não emagrece. Claro, tá se sabotando, às vezes percebendo e às vezes sem perceber, né? Então tome cuidado, você que quer baixar a glicose, que quer emagrecer, com essas beliscadas, tanto de comidas quanto de bebidas ao longo do dia, porque isso faz dar pico de glicose no sangue, faz desacelerar o metabolismo, de quebra ainda aumenta a vontade de comer, aumenta a fome e te deixa mais distante, né, do peso que você tanto quer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse detalhe bem, bem, bem importante. O doce, que é uma coisa que muitas mulheres acabam perguntando quando se fala em diabetes, né? O doce também a gente pode comer, mas tem que comer da forma correta. Então, o doce, se eu comer agora, por exemplo, eu tomei café da manhã, era umas 7h30, acho que foi. Se eu pegar agora e comer um bombom, eu vou ter um pico de glicose no sangue depois de comer. Eu vou desacelerar meu metabolismo, porque o doce é um carboidrato simples. Ele libera muita glicose no sangue, sabe? Então, prejudica. Agora, se eu comer esse doce depois de uma refeição emagrecedora do almoço, aí não vai ter tanto problema. Eu ajusto aí o carboidrato do almoço, né? Dou uma ajustada para ficar dentro, pro doce ficar dentro da refeição emagrecedora e você vai ver que não vai dar pico de glicose no sangue. Se deu, é porque você não fez uma refeição emagrecedora, entendeu? Então, tudo a gente tem que cuidar pra estar dentro da refeição emagrecedora. Mas não é difícil, sabe, gente? Não é mesmo. Na verdade, é mais fácil do que você imagina. Só que e dá pra fazer a refeição emagrecedora com o que você tem em casa. Não precisa ficar comprando comida mirabolante, não precisa ficar comprando comida, sabe, que você não tem o hábito de comer, não. Com o que você tem em casa. No evento de quinta-feira da semana que vem, eu vou explicar mais sobre isso. Então, se você quer emagrecer 12 quilos em 12 semanas, sem sofrer, sem passar fome, seguindo apenas, né, as combinações das refeições emagrecedoras, mas com a comida que você tem em casa, vem participar do evento. Comente aqui, eu quero, que eu vou te enviar no direct o link para você se inscrever e para você participar também. Combinado? Vai ajudar você que tem diabetes, você que tem lipedema, você que tem gordura no fígado, você que tem colesterol, você que quer emagrecer de uma vez por todas. Então, vem participar do evento, tá bom? Meninas, espero ter ajudado vocês um pouquinho mais com o encontro de hoje. Se eu ajudei, lembra de curtir. E se você conhece alguém que tá com diabetes ou pré-diabetes, envie esse encontro para essa pessoa também, porque ela precisa saber disso. Ela precisa saber que não é medicamento que vai resolver o problema dela, mas a alimentação. E que existe uma forma, sim, de poder comer as coisas que gosta, de poder comer a comida que tem em casa, que não precisa passar fome, que dá para controlar a diabetes sem ficar sofrendo assim, tá? Então compartilhe esse encontro com essa pessoa também, ok? Um beijão, uma boa quarta-feira e a gente se vê sexta no nosso próximo encontro. Beijos!